Olá, amigos do CRE, o nosso Centro de Renovação Espiritual. Estamos entrando na semana do nosso Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. É o momento de nós refletirmos sobre a sua vida e sobre a sua mensagem. Mas antes disso, vamos nos tranquilizar, serenar o nosso coração, fechando os nossos olhos, vamos fazer uma prece. Vamos então nos ligando ao nosso mentor, nos ligando à nossa Mãe Maria de Nazaré, pedindo a sua proteção, o seu amor, e que ela nos leve até Jesus, nosso Mestre amado, para que Ele nos ensine a vivenciar a sua mensagem todos os dias desta vida, que agradecemos ao Criador e que desejamos seja uma escalada evolutiva. E continuando assim, nesse estado tranquilo, nós vamos receber do plano espiritual o passe, tirando e transformando todas as energias negativas em positivas. Graças a Deus, e que possamos levar conosco essas energias revigoradas para compartilhá-las com todos aqueles que estão conosco nessa jornada. E vamos então relembrar que o nosso Chico nasceu no dia 2 de abril, na pequenina cidade de Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais. E teve uma vida desde cedo muito sacrificada, muito difícil, enfrentando doenças e muitas adversidades. Perdeu sua mãe bem cedo, com 5 anos, e ele e todos os seus irmãos foram deixados com membros da família. E ele ficou com uma tia que era nervosa, não tinha muita paciência e muita compreensão com a mediunidade do Chico, que já desde cedo aflorou. E ele recebia mensagens, palavras da sua mãe, dizendo que ele tivesse paciência, tivesse tolerância com a sua madrasta e que tudo iria passar. Depois, passado um tempo, seu pai casou de novo, todos os irmãos foram reunidos, que foi muito bom, e o Chico ajudava a cuidar dos irmãos e já começou a trabalhar desde cedo num armazém, fazendo entregas. Trabalhou também numa tecelagem, começou os seus estudos numa escolinha bem pequena, bem simples. E ali também já houve uma manifestação dessa sua comunicação com a espiritualidade, quando ele venceu um concurso de redação e a sua professora, os seus colegas, ficaram um pouco perplexos como ele, tão simples assim, escreveu uma redação tão bonita. E quiseram que ele fizesse isso na hora ali, na lousa. E ele fez. E eles continuaram assim, muito admirados. Mas ele disse para sua professora: tem um moço aqui me falando no ouvido o que eu tenho que escrever. Então já era, não é, a sua forte mediunidade aflorando. E ela aflorou muito fortemente também
por ocasião de uma doença de uma de suas irmãs, uma doença psiquiátrica, e foi aí que ele se aproximou mesmo, abraçou o espiritismo, que até então ele fora educado e frequentava a igreja. E ele então recebe o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e aí a sua vida começa a dedicação integral à doutrina espírita. Ele começa então o seu trabalho de psicografia, né, que foi a sua grande obra, em que ele psicografou mais ou menos 450 livros, sendo o primeiro o Parnaso de Além Túmulo, que foi um livro composto de poesias dos nossos mestres parnasianos, que foi inclusive objeto de estudo pela Unicamp de Campinas, e foi uma tese, e nessa tese ficou comprovada a autenticidade do estilo parnasiano que ele trouxe. Mas os familiares desses poetas ficaram assim indignados, porque o Chico, uma pessoa tão simples, tão sem cultura, como que ele podia psicografar esses poetas, não é? Mas ele já teve uma polêmica com essa obra, mas ele foi enfrentando tudo galhardamente e doou todos os direitos autorais de todas as obras para instituições, obras de caridade, porque ele falava: as obras não são minhas, elas são dos espíritos. E tem uma muito famosa que as pessoas conhecem bastante, que foi O Nosso Lar, ditado pelo Espírito Emmanuel, e que veio mais tarde a virar um filme, que teve muito sucesso, que as pessoas gostaram muito, e muitas pessoas ficaram assim, algumas um pouco incomodadas, como que era essa vida no plano espiritual, não é? Que a questão de lei de causa e efeito, a lei do merecimento, ficou bem clara nesse livro, nesse filme, que retrata a vida de André Luiz. Então, mas outras pessoas se consolaram, outras pessoas entenderam e apreciaram muito a obra, não é? E a par desse trabalho da psicografia, o Chico fazia lá no centro espírita, primeiro em Pedro Leopoldo, depois mais tarde em Uberaba, ele trazia mensagens para as mães, principalmente, para os familiares desconsolados, com perdas, principalmente de jovens, e ele então trazia mensagens consoladoras, mensagens fraternas que esclareciam e realmente eram um bálsamo na vida de tantas pessoas. Não é? E além disso, ele escrevia cartas, mas umas 10.000 cartas ele escreveu, respondendo pessoas que pediam socorro a ele, desesperadas, tristes, desconsoladas, e ele ia então passando tantas mensagens, tantas palavras que foram realmente um alento na vida das pessoas, não é? E ele nos trouxe inúmeras lições, principalmente de humildade, que ele nos dizia que nós deveríamos olhar para nós mesmos, nos conhecermos, nos analisarmos. E claro, isso já tinha que nos trazer uma lição de humildade, porque quando olhamos para nós mesmos, nós verificamos quanto ainda temos que caminhar e evoluir. Só com humildade vamos conseguir. Ele também dizia uma lição tão bonita, porque ele falava muito de alegria, muito de bom humor, e falava do sorriso. Então ele nos dizia que o sorriso vai nos aproximar das pessoas,
mas só a humildade vai abrir a porta dos corações. Que nós temos também que entender as dificuldades da vida com resignação, com entendimento. E aí já vem essa sua frase que a gente deve falar sempre, todos os dias: vai passar. Toda dificuldade vai passar. Toda doença vai passar. E também ele nos falou muito fortemente que o espírito no além, depois do desencarne, ele tem consciência do tempo perdido. Então é uma lição também já aqui para nós começarmos a trabalhar, a agir no bem, para não termos esse confronto na espiritualidade, né? De termos perdido tempo. E nos falou bastante dessa questão da aflição, para nós não nos perturbarmos. E isso lembra, não é? Jesus, que disse para nós: não nos perturbarmos, não se perturbe o vosso coração. Tenha calma. E essa questão de calma também tem um episódio bem interessante, bem mineiro, que Chico, ele recebia muitas pessoas importantes no centro espírita, e essas pessoas queriam a mensagem, essas pessoas pressionavam o Chico por uma mensagem, e às vezes por uma mensagem específica. Só que, como ele falava, o telefone só toca de lá para cá, e as pessoas às vezes não compreendiam. Ele então pergunta para o seu mentor Emmanuel o que ele devia fazer, que remédio ele devia tomar. E Emmanuel aconselha ele a tomar a água da paz. Ele diz: você tome um gole, mas não engula, deixe aqui por 1 minuto, acalmando, respirando, até que as pessoas se afastem ou se acalmem, e você também se acalmem. Então essa é um bom remédio, não é um bom tratamento que ele também usava diante das perseguições e calúnias que foram muitas vezes levantadas contra ele. Ele nos dizia: se essas calúnias, se esses ataques são verdadeiros, se tem fundamento, então nós devemos nos corrigir. Mas se não tem, a gente deixa passar. Grandes ensinamentos do nosso Chico, não é? Que nos disse também que os nossos pensamentos podem ser paredes nos enclausurando, mas também podem ser asas nos levando para o infinito. E ainda sobre as suas mensagens que vieram tantas e tão fortes para as famílias, com palavras, com apelidos que só quem estava recebendo a mensagem sabia, e às vezes até em outras línguas que ele naturalmente não falava, como mensagens recebidas em hebraico, em atenção ao pedido de uma família, de pais, de um jovem falecido aos 19 anos, e que essas mensagens precisaram de auxílio de rabinos para poder atualizar, porque era em hebraico antigo. E essas mensagens foram reunidas no livrinho, cujo nome depois nós vamos passar, assim como outros livros nós também vamos passar, para quem tiver mais curiosidade, mais vontade de se aprofundar na sua vida, na sua obra, na sua mensagem tão maravilhosa para todos nós, não é? E assim, já para nós irmos encerrando, nós vamos lembrando do outro espírito Meimei, que através das mãos de Chico nos trouxe uma mensagem linda que diz para nós confiarmos sempre, porque Deus tem estradas onde nós não achamos nem caminhos, e que atrás das nuvens mais escuras e pesadas sempre brilha o sol.
E agora, meus queridos, nós vamos fechar de novo os nossos olhos para fazer uma vibração por todos aqueles que sofrem. Nós vamos fazer uma vibração por nós mesmos e pelo nosso mundo, pelo equilíbrio do planeta, pela saúde de todas as pessoas. E agora, encerrando, nós vamos lembrando aquela frase tão falada do nosso Chico, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podemos começar agora e fazer um novo fim. Graças a Deus.